Olá, como vai? Vamos continuar então nossa agenda diária no Excel, aula número 7, e aqui nós vamos continuar utilizando formatação condicional. Na aula anterior a gente já tinha feito as regras aqui para o cabeçalho e agora a gente vai fazer as regras para a coluna. Por quê? No caso específico aqui, obviamente você não precisa fazer desse jeito, né, a sua agenda, mas aqui eu fiz dessa maneira justamente para te explicar como fazer esse tipo de procedimento caso seja necessário, né, algum dia para você. Então aqui na planilha de janeiro, por exemplo, de acordo com o tipo de dia que eu escolho, eu tenho a formatação apenas do cabeçalho. No entanto, se eu vier aqui nas configurações e trocar para a coluna completa, o Excel vai aplicar essa formatação para a coluna toda. Ou seja, uma nova regra de formatação vai ser aplicada aqui dentro da minha área de agendamento. E, obviamente, essa área de agendamento, essa formatação, ela tem que respeitar o meu limite de agendamento. Se eu parei aqui, então minha formatação também tem que parar. Antes de tudo, claro, vamos às preliminares, né? Quais são essas preliminares? Eu tenho aqui que definir para o usuário um campo onde ele vai poder escolher entre essas duas opções. Então, basicamente, eu estou utilizando aqui a célula F14 e a célula F15. Então, destacar com cores, eu vou utilizar a mesma posição aqui, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar F14 aqui e vou digitar aqui destacar com cores. Lembrando que eu não estou utilizando muito a formatação aqui nessa planilha de configuração, porque não é o propósito mexer com essas formatações mais simplesinhas, né? Isso aí a gente pode deixar mais para frente. Mas veja bem, eu vou destacar com cores e aqui eu vou colocar, por exemplo, uma listinha suspensa com essas duas opções. Onde estão essas duas opções? Essas duas opções estão aqui na planilha dados, que é a planilha que a gente vai criar agora, tá? Perceba que aqui dentro da planilha config a gente está mexendo com configurações visíveis ao usuário, mas existem algumas configurações que não precisam ser visíveis ao usuário. E essas configurações vão na planilha dados, que a gente vai ocultar depois. Então eu vou criar uma nova planilha aqui chamada dados. Enfim, você pode colocar o nome que você quiser, só jogar ela para o ladinho de cá. E aqui dentro da planilha dados, a gente tem, por exemplo, esse aqui, que é o que a gente vai utilizar nesse momento. Esses outros a gente vai utilizar para mexer com os dias da semana mais para frente, tá? Mas o destaque da coluna a gente vai fazer aqui, ó, na coluna E. Só para a gente manter o mesmo padrão, caso você queira comparar um arquivo e outro depois. Então aqui na coluna E, eu vou colocar destaque da coluna, apenas cabeçalho e coluna completa. Para facilitar, vamos copiar isso aqui, tá, já? E jogar aqui para ficar bem mais fácil, né? Na coluna E, se eu não me engano, né? Coluna E, isso. Vou pegar aqui, colar apenas, eu vou colocar apenas valores, tá? Só os valores aqui, porque eu quero mostrar uma coisinha depois para você, para não ficar mais confuso ainda. Destaque, vou colocar aqui uma tonalidade de amarelo aqui, um tomzinho de amarelo mais clarinho, certo? Só para a gente ter alguma coisa aí para mexer. E colocar uma borda, só para deixar mais destacado aí, mas como eu disse, essa planilha aqui não vai ser visível ao usuário, então tanto faz para a gente, tá? O que o Excel vai fazer aqui? Ele vai buscar esses dois valores e levar para mim aqui numa lista suspensa, dentro desse destacar com cores que eu criei. Então é isso que a gente vai fazer agora. Na planilha config, aqui dentro, é claro que nesse caso específico, se você analisar a planilha, você vai ver que esse intervalo está mesclado, tá vendo? São 4 células mescladas comportando um único intervalo. Às vezes não é legal fazer esse tipo de procedimento, tá? Esse tipo de mesclagem em alguns casos, mas aqui no nosso caso não vai fazer tanta diferença não, tá? Então vamos dar um clique em mesclar e centralizar para mesclar todas essas 4 células e colocar a nossa validação de dados aqui dentro, para mostrar para você que a validação de dados pode sim ser colocada em um intervalo mesclado e funcionar perfeitamente. Então vamos aqui em dados agora, a gente já mexeu com validação de dados, então vou só pincelar esse assunto para você, a gente não vai entrar em tantos detalhes. Validação de dados, e aqui a gente vai criar a nossa lista, assim como a gente criou aquela lista de dias de tipos de dias, né? E vamos dar um clique aqui em fonte, e a gente vai vir aqui em dados e selecionar esses dois dados aqui para mim, que é a E2 e a E3. Fechou? E vamos dar um OK. Então, aparentemente, agora está tudo beleza. Eu já tenho aqui um campo para definir se é apenas cabeçalho ou coluna completa. Deixa eu só aumentar um pouquinho mais esses campos aqui, né? Só para ficar mais visível aqui. Deixa eu só jogar para a esquerda também. Joia? Só que agora a gente vai trabalhar com um processo bem interessante que a gente viu na aula anterior, que é a questão dos nomes definidos. Porque ao invés de a gente ficar mexendo com um monte de células que às vezes a gente nem sabe a que fazem referência, a gente pode colocar um nome específico para nos lembrar com mais facilidade. Então aqui, nesse intervalo que eu utilizei aqui, nesse intervalo que eu coloquei essa validação de dados, eu vou aplicar um nome para ele.
tá? E o nome dele vai ser destacar coluna. Então eu vou vir aqui, vou digitar o nome. Calma lá que você vai entender se você não está entendendo por que eu vou fazer isso, tá? Na hora de fazer a formatação você vai ver que bacana que vai ficar dessa maneira, tá? Destacar coluna vai ser esse nome aqui, esse intervalo aqui. Se você vier aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, você vai perceber que além dos tipos de dias que a gente criou, a gente tem esse aqui, ó, destacar coluna, e o texto contido nesse destacar coluna no momento é esse aqui, ó, coluna completa, tá? Faz referência a G14. Por mais que eu tenha mesclado o meu conteúdo, o Excel apenas reconhece a primeira célula desse intervalo mesclado, tá? Então ele faz referência a G14. Maravilha. Além disso, eu vou dar outros dois nomes, ao cabeçalho e a coluna completa. Então aqui no cabeçalho eu vou dar um nome para essa célula, tá? Na E2, eu vou colocar o nome de cabeçalho, só que eu vou colocar sem cedilha, tá? De preferência, sempre prefira sem cedilha, sem espaço e sem acento, tá? E aqui eu vou colocar, por exemplo, coluna, cabeçalho e coluna, tá? Então essa célula E2 chama cabeçalho e a célula E3 chama-se coluna. Por que eu fiz isso? Lembra-se que quando a gente fez aqui as formatações condicionais dos dias aqui, eu preferi colocar o tipo dia 1, tipo dia 2, para que colocar um nome na célula, né? Para que quando o usuário decidisse trocar os dias também fossem referenciados normalmente na formatação condicional? É a mesma coisa a gente está fazendo aqui, tá? Se um dia eu não quero mais que se chame apenas cabeçalho, ao invés de apenas eu quero colocar somente, tá? Então, não quero mais a palavra apenas, quero a palavra somente cabeçalho. Aí eu teria que mudar a formatação em todas as outras planilhas também, porque elas vão aparecer o texto apenas cabeçalho. Aqui não. Como a gente está fazendo referência a uma célula específica, que é E2, e que a gente colocou um nome para ela, para deixar ainda mais bonita a nossa formatação, mais intuitiva, né? Então a gente modifica o texto e, como a formatação faz referência à célula específica, ao conteúdo dessa célula específica e não a um texto específico, a nossa formatação continuará funcionando. Maravilha, então? Agora preste bastante atenção nesses nomes, tá? Então, o nome do meu intervalo, da minha célula aqui, que é a G14, né? Apesar de ser um intervalo. O nome que vai conter, para mim, o texto referente à coluna completa ou cabeçalho apenas na minha formatação, chama-se destacar coluna, tá? No entanto, os dados que vão aparecer aqui dentro do destacar a coluna são esses aqui, cabeçalho e coluna, os nomes, tá? Nome cabeçalho e nome coluna. Então são esses três nomes que a gente tem que manter em mente. Vamos lá então na planilha de janeiro. E agora eu quero que você relembre, a formatação que a gente aplicou aqui para os horários, né? Por quê? Porque a formatação dos horários é uma formatação interessante, ela só vai acontecer se eu tiver um horário. Então, se eu deletar esse horário aqui, então tanto a formatação da coluna A de preenchimento cinza, quanto a formatação da linha aqui de bordas automáticas, elas desaparecem, porque elas dependem do conteúdo inserido aqui na coluna A, e é justamente aí que está o truque. A minha formatação condicional, ela não pode, que vai aparecer aqui, ela tem que depender de alguns fatores, né? Além do tipo de dia para uma cor diferente, ela também tem que depender do destaque, né, que a pessoa vai utilizar aqui, se vai ser coluna completa ou não. Só vai acontecer se o usuário definir aqui que ele quer a formatação para a coluna completa. Se ele definir que ele quer apenas para o cabeçalho, então a minha formatação não acontece. Além disso, a minha formatação ela tem que preencher o conteúdo que contém horários. Então, ela também depende da digitação contida aqui na coluna A, assim como a gente fez para as bordas automáticas. Portanto, eu não vou revisar todo esse processo porque a gente já fez. A gente só vai utilizar a lógica envolvida nele. Então, vamos fazer? Porque eu acho que fazendo é melhor para entender, né? Então, vamos dar um clique aqui. Deixa eu dar só um zoom aqui um pouquinho melhor aqui. Tá? Só para facilitar. Vamos começar com a primeira célula, porque eu sempre prefiro assim, né? Como você já sabe. Então vamos lá, com a primeira célula do nosso intervalo aqui de agendamento selecionada, né, a gente vai dar um clique em formatação condicional, nova regra, e vamos novamente utilizar uma fórmula. E é aqui que entra, né, a grande lógica por trás de tudo isso. Vamos já começar com o sinal de igual, né? Perceba, nós temos aqui que estabelecer três condições para essa regra. A primeira condição refere-se ao preenchimento, né, da minha célula aqui da coluna A. Então, a minha formatação com cores aqui, então vamos focar no fato de que haverá cor aqui, tá? Para haver cor aqui, então nós precisamos que a célula correspondente aqui na coluna A esteja preenchida com horário. Então, no caso, primeira regra, né? Primeiro critério a ser estabelecido. Segundo critério, eu preciso que o usuário tenha selecionado lá na planilha de configurações
a coluna, para ele exibir coluna, porque se ele colocou apenas cabeçalho, então não há necessidade de a formatação condicional ser aplicada aqui. Essas duas condições valem para todos os tipos de dia, para os 5 tipos de dia. Só que existe uma terceira condição também, e aí essa condição vai variar de acordo com o tipo de dia. A cor vai ser aplicada de acordo com o tipo de dia diferente, tá bom? Então, quando eu preciso que várias condições sejam aceitas ao mesmo tempo, verdadeiras ao mesmo tempo, todas, eu tenho que utilizar a função e. Né? Então, aqui a gente vai utilizar a função e. Eu tenho um vídeo sobre a função e também, caso você queira se aprofundar um pouquinho mais. Abrir parêntese, e aqui nós vamos colocar todas as condições possíveis para que o Excel analise se todas elas são verdadeiras. A função e vai retornar verdadeiro se todas forem verdadeiras. Se uma delas for falsa, o Excel não vai retornar a minha formatação condicional, ele não vai executar, ainda que as outras duas sejam verdadeiras, mas se uma for falsa, o Excel não executa, tudo bem? Então, o que a gente precisa analisar? A célula A5. Poxa, Edu, por que A5? Não é tudo? Então, como a gente já sabe, né, a gente parte da primeira condição para depois fazer a expansão da nossa formatação para as demais células, tá? Então, se a gente está mexendo com a B5, que foi a que a gente selecionou, a gente tem que analisar a A5, né, que faz parte, né, que é referente à mesma célula que ela. No entanto, preste atenção aqui novamente nesse travamento. Quando a gente clica em A5, o Excel traz a célula travada aqui para a gente. Qual que é o problema disso? O problema disso é que ele vai analisar apenas a célula A5 em todos os casos. Não. Quando a gente precisar fazer aqui, quando a gente fizer, né, a expansão da formatação condicional, nós precisamos que o Excel analise sim o conteúdo apenas da coluna A, porque é ela que vai conter os horários, então vai formatar de acordo com o preenchimento de horários. Mas a nossa célula 5, né, a linha 5, ela precisa estar destravada, então sem o cifrão, para que o Excel analise as demais linhas também, mas sempre na coluna A, por isso a coluna A tem que estar travada. Então o procedimento, tá, a regra é basicamente a mesma que a gente criou anteriormente para os horários, né, para fazer tanto dos horários quanto das bordas automáticas. Se a 5 for diferente de vazio, né, então sinal de diferente, vazio no Excel, 2 aspas duplas sem espaço no meio, ponto e vírgula. Ok, primeira condição estabelecida. A ordem das condições aqui não faz diferença, tá? Mas essa é a primeira condição. Segunda condição estabelecida, vamos lá. O tipo de dia. Então, nós vamos criar aqui a primeira regra, a nossa primeira regra vai ser para o tipo de dia regular, que é aquele tipo de dia regular não. Vamos criar um para o colorido, né? Porque o tipo de dia regular ele não tem formato colorido. Então, vamos colocar para o feriado, que seria o segundo tipo de dia, o tipo dia 2, né? Se eu selecionar o tipo de dia 2, que seria o feriado no nosso caso, então a minha coluninha ela tem que ficar com preenchimento de um amarelo bem clarinho, né? Referente ao feriado. Então, minha segunda condição é que a célula B3, preste atenção, B3, que é essa aqui, então a gente analisou a célula A5 para ver os horários, e agora a gente vai analisar a B3 para ver o tipo de dia, tudo na mesma regra. Só que, novamente, a gente tem que prestar atenção aqui que a célula B3 ela não pode ser travada completamente, porque o Excel precisa analisar as demais células também. E aqui o que é que a gente vai destravar? A gente vai destravar a coluna, né? E não a linha. Por quê? Porque o Excel precisa analisar sempre a 3, sempre a linha 3. Mas a gente vai ter que mudar de coluna. Coluna B, depois coluna C, depois coluna D e assim por diante. Então a célula B3 ela precisa ser igual a quê? Aqui vai entrar então o tipo dia 2, tá? É claro que eu poderia começar com 1, mas é que no nosso caso 1 seria um preenchimento vazio, sem nada, né? Então sem preenchimento no caso. Então vamos começar com colorido só para a gente ver funcionando, até para ficar mais interessante aqui. Depois a gente faz do 1, mais para frente, tá? Então o B3 ela precisa ser igual ao tipo dia 2. O conteúdo de tipo dia 2 é o termo feriado, nesse momento, mas o usuário pode mudar depois. Por isso é interessante utilizar nomes de célula aqui ou referência. E para a gente fica até mais bacana dessa maneira, porque a gente sabe o que a gente está fazendo, tá vendo? Então B3 é tipo de dia. Ah, entendi. Então aqui no caso eu estou mexendo com o tipo de dia. E por fim, ponto e vírgula, mais uma terceira condição a ser analisada. E agora sim, lembre-se dos nomes que a gente definiu. O que precisa ser analisado? A célula chamada destacar coluna, lembra que a gente colocou um nome para ela? Destacar coluna, que é onde o usuário vai definir o que ele quer, se ele quer a coluna inteira ou cabeçalho, aquela célula tem um nome. O nome daquela célula é destacar coluna. Mas é óbvio que você poderia vir aqui e referenciar a célula, tá? Não precisaria colocar um nome definido. Eu estou colocando um nome definido para te mostrar como fica mais bacana você visualizar uma regra de formatação condicional com nomes mais apropriados, né? Que fazem você se lembrar mais facilmente da regra.
Destacar coluna é igual a quê? E lembra que a gente colocou também um nome para cada tipo de destaque? Se for cabeçalho ou se for coluna, a gente tinha colocado cabeçalho e coluna. Para que a coluna seja destacada, então o termo na célula destacar coluna precisa ser o mesmo que se encontra na célula coluna. Não é o texto coluna, porque lá está escrito coluna inteira. Lembra? Não é o texto coluna, é o conteúdo que está na célula que recebeu o nome de coluna. Joia? E agora a gente fecha parêntese porque nós temos as três condições, tá? Vamos clicar aqui em formatar, depois eu explico um pouquinho mais. Preenchimento, e vamos colocar um amarelo aqui, bem clarinho aqui que a gente está fazendo do 2, né? Ok, ok. Aparentemente não está funcionando. Por que não está funcionando? Porque aqui a gente está com apenas cabeçalho selecionado. Perceba qual que é o nome dessa célula? Destacar coluna. Então essa célula precisa conter o quê? Coluna completa. Coluna completa, na verdade, é o termo que está escrito dentro dessa célula, que recebe o nome de coluna. Então, o Excel está analisando o quê? Se essa célula aqui contém o mesmo texto que está nessa célula aqui, então ele formata. Olha só, agora ele está formatando. Claro que nesse caso a gente vai dar um clique aqui em formatação condicional, gerenciar regras, e a gente vai perceber, né, que a gente está com a regra aplicada apenas à célula B5. Essa outra regra aqui é aquela regra das bordas, né, que a gente foi colocando bordas aqui de acordo com o preenchimento dos horários. E é bem bacana utilizar ou observar essa regra, porque a gente colocou essa regra para que ela fosse abrangida, né, da coluna da célula, A5 até a célula AF100, que é o nosso limite. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, tá? Você pode selecionar o espaço ou então clicar aqui, por exemplo, A5, deixa eu colocar em maiúsculo, tá? A5, 2 pontos, AF100. Então de A, vai pegar aqui, não de A5 não, né? B5 a gente tem que formatar, porque se a gente colocar A5, o Excel vai aplicar aqui para os horários também, né? Os horários não, os horários já tem a própria formatação deles, que é de cinza, né? Então é de B5 até a AF100, que a gente vai até a coluna AF e a gente definiu que a nossa tabela, né, a nossa agenda, vai até no máximo a linha número 100, ok? Ok aqui, olha só que bacana, vai até aqui. Se eu adicionar mais um horário aqui, mais alguns horários aqui, a minha formatação também vai acompanhar esses horários, porque ela está condicionada também à digitação de um dado aqui na minha célula da coluna A, assim como a gente definiu. Joia? E aí se eu vier aqui nas configurações e trocar para apenas cabeçalho, não vai acontecer nada. E aí, justamente, a gente não precisa, na verdade, de uma formatação para isso, para cabeçalho, porque como apenas cabeçalho não vai ter formatação nenhuma, não tem motivo da gente criar uma formatação condicional para não haver formatação, tá? Então, a única regra que a gente vai criar é justamente para essa aqui, para a coluna completa, para que a cor seja aplicada na coluna, tá? Então, se a gente vier aqui, por exemplo, colocar agora feriado, então a gente percebe que a coluna também vai receber todas as cores. E agora a gente vai criar essa regra, duplicar ela, né, na verdade, para criar as outras cores. Então, com qualquer célula desse intervalo selecionado, porque a nossa regra está aplicada em tudo isso aqui, a gente vai dar um clique em formatação condicional, gerenciar regras, e vamos duplicar essa aqui. E olha como é simples entender ela agora, né? A5 tem que ser diferente de vazio, B3 tem que ser o tipo dia 2 e destacar a coluna tem que estar marcado como coluna. Bem mais simples de entender, né, na hora de você analisar a regra aqui. E aí toda modificação que você fizer, basta que você não modifique o nome da célula, o nome definido, apenas os valores. E tudo vai funcionar perfeitamente, né? Vamos dar um clique aqui, regra duplicada, e vamos modificar agora para o dia 3, né? Então aqui a gente só vai mudar isso, ó, tipo dia 3, o resto continua tudo igual. Né? As condições são as mesmas. A gente vai mudar a formatação, se eu não me engano, dia 3, né, seria do feriado fechado, né? Então a gente vai colocar um tomzinho de laranja, se eu não me engano, é isso mesmo. Opa, se eu não me engano, é isso mesmo, é laranja, né? Então esse tom mais simplesinho aqui. E agora eu vou criar dos outros, tá? Das férias e do outro, porque a gente já aprendeu a como criar, só precisa agora modificar o tipo de dia. Beleza, então, tá? Então agora a gente tem tudo funcionando aqui, férias, por exemplo, e outro, tá ok? Então tá tudo funcionando perfeitamente. Tem a questão dos dias regulares, né? Então aqui a gente tem o dia regular, basicamente na nossa planilha aqui, a gente tem o dia regular, só que a gente não tem preenchimento quando o dia é regular, até para a planilha não ficar colorida demais, né? No entanto, você pode definir, tá? Então uma coloração para o dia regular. Você pode vir aqui em formatação condicional, a gente tem aqui tipo 2, 3, 4, 5, você pode duplicar aqui e colocar aqui tipo dia 1, que é os dias regulares, né?
e aí definir uma formatação para o regular, como, por exemplo, preenchimento branco, se você quiser. E aí você dá um ok, ele fica branco. Faz diferença, Edu? Sim, porque antes, se você não tivesse formatação nenhuma, o Excel entenderia isso aqui como transparente. Inclusive, se você aplicar depois um plano de fundo aqui, por exemplo, você vai ver que isso aqui fica transparente se não tiver formatação condicional. Como eu defini branco, isso aqui fica realmente branco, tá? O fundo aqui agora é branco, não é mais transparente. Mas aí fica a tua escolha, como eu disse. Se você coloca branco, coloca transparente, ou simplesmente não coloca formatação nenhuma, tira essa formatação daqui, exclui ela daqui para o tipo de dia regular. Ou então você vem aqui, por exemplo, em formatar e simplesmente aqui no preenchimento você clica em limpar e deixa sem formatação, dá um ok, e o Excel simplesmente vai fazer uma regra sem formatação nenhuma, aqui ó, sem definição de formato, tá? Então, se você simplesmente quer ter a regra ali só para um dia ficar mais fácil você modificar, sem formatação nenhuma, então fica a tua escolha. Beleza, finalizamos então a parte das formatações condicionais. Na próxima aula a gente vai dar continuidade, então a gente vai mexer com algo, com algumas configurações um pouco mais funcionais aqui dentro, como esses dias da semana aqui, que ainda falta a gente configurar de uma forma um pouco mais dinâmica. Depois a gente também vai mexer com a parte de proteção da planilha, proteção de células, depois a gente vai fazer cópias dos outros meses, fazer as alterações referentes aos outros meses e melhorar um pouquinho as nossas planilhas aqui de configuração e de dados também. Joia? Na descrição do vídeo você confere os links para download das planilhas e também para verificar as aulas antigas e as posteriores e também alguns vídeos relacionados aos assuntos abordados nesse vídeo aqui. Caso tenha dúvida é só deixar nos comentários e eu te vejo então numa próxima aula. Tá joia? Deixa eu só salvar aqui então como aula número 7, só para a gente deixar o arquivo dessa aula prontinho. Grande abraço, até a próxima!